Olá, meu irmão, minha irmã. Saudações a você, paroquiano e amigo. Mais uma vez nos unimos neste dia pela oração, vivendo na fé e na confiança em Deus, que nos instrui e auxilia em nossas necessidades. Eu te convido a rezar e a meditar com o Santo Evangelho. A palavra de Deus é luz no nosso caminhar. A palavra de Deus é alimento da nossa fé. Por isso, nos unimos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Escutemos o Evangelho desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro, do evangelista Lucas, no capítulo 11, versículos 29 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós escutamos o Evangelho que está no capítulo 11 de Lucas. Nesse capítulo, Jesus ele fala às multidões. Antes de chegar nessa passagem que nós lemos hoje, Jesus já havia ensinado o Pai Nosso aos seus discípulos. Havia falado da oração com insistência a Deus como nosso Pai. Depois Jesus, ele cura e expulsa demônios. E então, do meio da multidão, se levanta uma mulher e diz a Jesus para todos ouvirem: Feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram, pelos feitos que Jesus realizava. E então Jesus respondeu: Mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ouvir a palavra e a pôr em prática. Jesus diz que são mais felizes ainda do que ele. É justamente nesse contexto que Jesus nos fala hoje no Evangelho que acabamos de proclamar. Jesus ele não quer espetáculo, ele não quer ficar dando espetáculo, ele não quer deixar a multidão alucinada com a sua presença e os seus feitos, porque Jesus percebe, mais do que a salvação, o que muitos ali na multidão estão buscando são sinais, milagres, são os feitos extraordinários que podem sair das mãos de Jesus. Jesus não quer saciar a curiosidade dessa multidão pelas façanhas que ele pode realizar, porque Jesus sim podia e realizou muitos milagres e curas, expulsou muitos demônios. Mas o que Jesus quer levar com tudo isso e para todas as pessoas é a salvação, que significa acolher a boa nova do Evangelho e se converter. Jesus anunciou essa boa nova, Ele é a boa notícia. E para que a gente possa ingressar no seu reino, acolher a boa notícia, é preciso que nós nos convertamos. Era preciso que o povo daquela época
também escutasse a sua palavra, a palavra de Deus, e a colocasse em prática. Por isso, para Jesus é tão importante isso. Ele não quer saciar a curiosidade da multidão, como se fosse um espetáculo de mágica o que ele estava fazendo, e receber então o aplauso dessa multidão, não. Jesus queria e continua querendo nos oferecer a salvação. Isso tem a ver com a conversão e a acolhida da Boa Nova. Pois bem, nós estamos na Quaresma, e a Quaresma são esses 40 dias de preparação para a Páscoa, um tempo bem apropriado para a conversão, para a reconciliação. É um tempo que nós somos convidados especialmente às práticas da oração, do jejum e da caridade, sempre em função da nossa conversão, de converter, voltar o nosso coração para o caminho de Deus. Jesus ele apresenta um caminho de salvação, mas para isso é preciso a mudança de vida. Então no Evangelho de hoje, ele nos lembra essa história de Jonas em Nínive, porque justamente na primeira leitura da missa de hoje, que está aí de Jonas no capítulo 3, conta essa história que Deus chama a Jonas e lhe envia a uma difícil missão de ir nesta grande cidade de Nínive e falar que o povo deve se converter, senão eles estariam perdidos. E os ninivitas vão recebendo, acreditando na palavra de Jonas, e diz que eles aceitam então fazer jejum, fazer gestos de penitência e de conversão, inclusive o rei de Nínive. Ou seja, eles escutam a Jonas. E Jesus diz, aqui está quem é maior do que Jonas. Depois Jesus também lembra da Rainha do Sul, também uma história que se passa no Antigo Testamento, e ela viajou de longe para ir atrás do conselho de Salomão, que era conhecido por sua sabedoria. Se a Rainha do Sul viaja de longe e escuta o conselho de Salomão, Jesus lembra, aqui está quem é maior do que Salomão. Pois bem, meus irmãos e irmãs, Jesus é maior do que Jonas, do que Salomão. Jesus é maior do que tudo que podemos buscar nessa terra. Por isso, acolhamos a sua palavra, a palavra de Deus em Jesus Cristo, e a coloquemos em prática, porque aí estaremos fazendo o nosso caminho de conversão, o nosso caminho de salvação. Não peçamos muitos sinais. Jesus sim pode nos dar sinais, pode nos dar grandes graças, mas todas elas em função da nossa salvação. E agora eu te convido a rezar comigo a oração do Espírito Santo, pedindo que Ele nos ilumine no caminho da vida e nos ajude a colocar em prática a palavra de Deus que hoje escutamos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E confiemos também a Maria Santíssima, a nossa vida, ela que é a grande intercessora que Jesus nos deixou. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Receba agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que descenda sobre vós e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força e ânimo, Deus está contigo. Eu me despeço com um abraço a você e a sua família. Fiquem com Deus.